por exemplo, a judicialização, isso há um desequilíbrio no sistema, porque combinou, a agência reguladora falou que o mínimo que tem que ser entregue é isso. A operadora falou, eu te entrego isso por um preço X. O paciente assinou um contrato que ele vai receber aquilo pelo preço X. E quando foge disso, a gente tem uma via acessória, alternativa, que é a judicialização. Isso desequilibra o sistema, isso pode causar... isso é uma ameaça para o mutualismo, para a essência em si. Então, essa força externa que age, ela é uma ameaça para o mutualismo, para a segurança do próprio arcabouço, né? Quando a gente está cuidando de um carro, de um seguro de um carro, é mais fácil o regulador legislar, o regulador falar e a judicialização ela vai ser pró-contrato. Quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de doenças raras, eu estou falando de pessoas que é muito mais difícil. E aí, existe sim o problema da judicialização, mas existe o problema da legislação, porque, em teoria, deveria ser assim, e a gente torce que seja assim, é que o juiz ele defina o que está na Constituição. Mas a gente tem ali a Constituição falando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ponto. Não, não é ponto, é vírgula. Vírgula. Mediante políticas públicas a serem implementadas de forma democrática. Beleza, mas aí deixa eu complementar. Mediante políticas públicas. Aí tá. Só que essas políticas públicas, que está depois da vírgula, elas são verdades amargas que nem sempre dão voto, ou que garantem a minha reeleição, ou que garantem eu no poder. E aí, como ele trouxe a ideia do novelo, eu preciso puxar esse novelo. Eu acho que a gente precisa entender aonde que estaria o problema. Então, não tem saída para a gente? Vamos ficar desse jeito? Aonde que você entende que você é bem experiente? Onde estaria o fio da meada para a gente tratar essa verdade amarga, na sua opinião? Não, perfeito. A agência, ela justamente é criada, como eu já até falei isso, para que não tivesse uma intervenção política, fosse uma questão técnica, né? Então, você pega, por exemplo, a Lei 14.454, ela não é uma lei de saúde, né? Nada. Ela simplesmente, inclusive está no texto, ela visa combater a decisão do STJ para dizer se o rol é exemplificativo ou ele é taxativo. Então, assim, é muito mais para manter a possibilidade de se ir ao Poder Judiciário, né, pedir algo que não está no contrato, do que, propriamente dito, algo que traga algum benefício de saúde para a sociedade. Então, é essa questão, assim, a saúde é em ondas, ela nunca acontece assim de uma vez. Se não me engano, foi o Léo que falou, não sei, não lembro. Não, desculpa, foi o meu amigo ali. Não muda, demora muito para mudar. É exatamente isso. Então, nós estamos em ondas, né? A onda do rol foi há 20 anos, mas nós estamos discutindo isso aqui ainda. Olha o tempo que a gente perde, em vez de nós discutirmos o acesso e a acessibilidade, né? A gente fala muito em telesaúde, que nós damos acesso, mas nós precisamos saber se está dando acessibilidade. Isso aqui é incremental ou ele é disruptivo? É isso que a gente precisava estar discutindo. É a medição da entrega. O que é que nós estamos entregando? Ele faz sentido ou não faz sentido? E a gente fica perdendo tempo com o rol exemplificativo ou o rol taxativo, que para mim não faz nenhum sentido absolutamente ficar olhando para isso, né? A gente fala de APS, mas nós temos uma norma que define tempo. Faz sentido eu fazer prevenção com tempo? Faz sentido? Nós temos medicamento oral, mas não está incorporado na saúde suplementar, não temos assistência farmacêutica, não temos domiciliar. Isso hoje, não em 1998, isso hoje faz sentido? É isso que a gente devia estar discutindo, entendeu? É isso que a gente devia estar discutindo. E não se o rol é exemplificativo ou se o rol é taxativo. Isso não faz nenhum sentido. Nunca fez, na verdade. Isso é uma proteção do consumidor, como eu já falei, né? Exato. Não, nunca foi tirado nada. Na verdade, em 2018 foi tirado o medicamento, mas porque a indústria tirou do mercado.
Então, assim, é esse tipo de discussão que eu acho que nós poderíamos estar evoluindo na parte da inovação. O Ítalo falou muito bem, é importante citar a FIBO, porque a FIBO, a concepção dela é a única instituição, empresa de tecnologia que pensou antes em criar uma infraestrutura. O banco tem uma infraestrutura, você sabe onde entra, onde sai, para onde vai, de onde vem. Na saúde você não tem. Como é que você fala interoperabilidade se você não sabe nem o que é que você quer medir? Então, assim, o que é que você vai fazer com isso? Né? A interoperabilidade vai funcionar? Vai. É importante? É. Mas para quê? Então, quando você tem essa intervenção não técnica, e é isso que eu falo, é que me preocupa. Se é tão importante aquela tecnologia para aquela pessoa específica, o que é mais adequado? Eu dar essa tecnologia para essa pessoa específica ou eu dizer para a agência, analise em 30 dias se essa tecnologia faz algum sentido ou não. Vou dar um exemplo paralelo, mandato de segurança. Lembra em concurso? Nós tínhamos o concurso, mandato de segurança, o que dava? Dava a vaga. Passou-se o tempo, falou, não posso dar vaga, estou prejudicando todos aqueles que prestaram o concurso. Eu preciso fazer o quê? Reanalise se dentro das regras ele está certo ou não sobre o argumento que ele está pondo agora. Então, assim, eu discordo dessa parte de você, primeiro que a lei é muito clara, só quem analisa a tecnologia é a Conitec e a ANS, ponto. Ninguém mais pode incorporar a tecnologia. Quando você vai para o Poder Judiciário, ele traz uma iniquidade enorme. O que é o rol? O rol, nós dois, na mesma condição, na mesma necessidade, teremos. O que é a tecnologia, o Poder Judiciário? Se você for cair na primeira vara e eu cair na quinta vara, eu posso receber e você não. Qual igualdade de acesso é essa? Se nós, na mesma condição, não podemos ter. Posso trazer também a discussão para o que o Ítalo falou. O que é novo funciona? Quem disse? Na década de 90, nós decidimos ser um Estado regulador. Por que nenhuma tecnologia, nenhum medicamento entra sem passar pela Anvisa? Porque foi discutido que o Estado, o país, era um país regulador. Não é que eu decidi que vai passar. Não, o Estado decidiu. Né? Por quê? Porque na Constituição está mediante políticas públicas. Então, nós precisamos de órgãos para que faça políticas públicas. E aí o legislador disse assim, quem vai fazer a política pública de quem tem plano de saúde é a ANS. É assim que funcionou o sistema. Entendeu? Então, isso deveria, porque ali é que está a técnica, ali é que está sendo analisado de forma coerente e de forma adequada. Eu posso discordar e posso levar a discussão, olha, isso aqui precisa ser analisado de tal forma, não pode ter rol, deve ter assim. Então, isso aqui assim, mais me chama assim, a atenção de falar sobre a questão da intervenção e da questão política. Nós temos uma excelente oportunidade aí, que é o PL 7419, que quer regulamentar ou revisitar a 9656, o marco do plano de saúde. É uma excelente oportunidade, mas nós precisamos voltar lá e ver quais são as bases, o que foi que funcionou, o que foi que não funcionou. Eu querer consertar o que estão reclamando não parece fazer sentido. Pelo menos para mim, não. Né? Então, eu acho que nós temos um excelente mercado hoje de quase 51 milhões de vidas, né? Cerca de 25% da população tem a saúde, um mercado que vai faturar quase 300 bilhões de reais, então ele é muito significativo, só a saúde suplementar, quase 5,6%. O que se gasta na saúde suplementar é o dobro da média do que se gasta nos países membros da OCDE. O que gasta no SUS é metade, mas o que gasta no suplementar é o dobro. Então, ele é muito importante, muito relevante, esse sistema financeiro. Agora, como é que nós estamos empregando esse dinheiro? Essa é a questão. O que é que nós estamos entregando? Quem sabe? Saúde aqui é melhor ou pior do que no... A gente não sabe. É isso que nós precisamos medir.
sair da questão do processo e passar para a questão da entrega. Aí, a partir daí, você tem condições, na minha opinião, de ver o que está acontecendo com a saúde. Perfeito. Olhar, medir indicadores e olhar desfechos. E aí, Ítalo, na sua opinião, cara, você que tem uma startup de saúde e está nesse segmento, a SD Conecta também, mas ela lida numa outra área, eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios de uma startup navegar nesse oceano. Vamos lá. Eu vou aproveitar até para ir concluindo, né, que a gente já está pertinho para os últimos papos sobre o assunto, e trazer aqui uma visão mais provocativa. A gente está falando aqui de amargo, mas eu acho que tem uma saída para o doce. Né? Alguém falou aí, olha, será que não tem saída, não vai e tal. Só que o seguinte, o doce tem que ser mais rápido do que a gente está imaginando, porque os outros setores passaram da gente. Né? Quando eu vejo que eu acho que a saúde é a última das moicanas. Em termos de setor, assim, está terrível. Né? Só que o que é que acontece? Eu acho que a sua pergunta foi muito bem colocada, que para o paciente, que é o cliente principal, ele está olhando, no bolso dele, comprando tudo, fazendo viagens, e a saúde está do jeito que era no tempo do telefone do gancho. Né? Então, como é que a gente consegue avançar mais rápido? E aí, puxando para a sua pergunta. Eu acho que a solução, assim, qual o fio que você colocou assim, eu acho que a solução não vai vir dos assuntos que a gente vem conversando há 20 anos. Por quê? Porque se viessem, a gente já teria solucionado alguns. Né? Então, não, se não de loucura, não é isso? A gente tentar mudar o efeito fazendo a mesma coisa, né? Com um resultado diferente. Não vai acontecer. Quando eu converso com o pessoal mais antigo do que eu, né, com mais experiência, eu falo, olha, faz 20 anos que eu escuto a mesma coisa. O cara, não, eu faz 40 que eu escuto a mesma coisa. E eu digo, então, estamos juntos. Se todos nós concordamos que há 20, 30, 40 anos discutimos as mesmas coisas, a gente fala de indicador e não acontece, que a gente fala da parte regulatória, que quando a gente imaginava com a ANS começaram a deturbar, eu acho a visão do Scarabel muito bem colocada, assim. É porque estão querendo da agência outra coisa que ela não foi feita, e se quiser que ela faça essa coisa, vai piorar a situação. Quando vem a visão da Daniela quanto à questão do cliente que assim, parece que não quer, né? Também o paciente reclama demais, ele faz isso, né? Parece que ele não quer estar. Eu acho que a solução não vem de nenhum ponto assistencial, não vem de indicadores de assistência, não vem de nada do que a gente vem conversando e que eu defendi durante anos. Não vai vir de interoperabilidade, quem trabalha com isso esqueça durante uns bons anos, certo? Isso não vai acontecer, que a gente não tem nem o dado do cadastral, quanto vai ter o resultado do exame. Eu não sei nem que a população fez um sumário de urina, como é que eu quero o resultado do exame de um PET, CT? Se eu não tenho um sumário, eu não sei que ele fez um sumário, eu não estou querendo saber o resultado, só que ele fez. E que as IAs, inclusive, só pelo padrão de utilização, já dá uma acurácia de diagnóstico gigantesca, certo? Então, se a gente está nessa situação, a gente vem brigando, a gente não tem base. Eu falei isso na nosso papo lá no seu podcast. Vamos começar pelo começo. E o começo não tem nada de assistencial, não tem nada de complexo, nada que tenha o que eu falei, da assimetria de informação, que é própria da saúde, esse DNA da saúde. Eu acho que as operadoras precisam ter um mínimo de união, não para aquilo, não vão discutir junto a APS, não vão discutir junto interoperabilidade, não vão discutir nada disso. Discute, sabe o quê? Cadastro. A ANS, abre a API para a gente consultar quanto tempo faz que ele está com um plano de saúde. Por quê? Porque demora cerca de 4 semanas para um beneficiário levar uma declaração de tempo para ele aproveitar a carência, que é bom para todo mundo. E a ANS não libera uma API para as operadoras consultarem. Só assim, tem plano de saúde? Há quanto tempo? Para eu poder, como concorrente, oferecer uma redução de carência, que isso dá dinamismo. Então, vamos para o conceito de custo de aquisição de cliente, liquidez de mercado, que é dar rapidez na transação, que na saúde demora demais. A saúde não percebe que tempo é dinheiro quando a gente está falando de mercado.
ela não tem percepção que quando eu deixo de comprar hoje e vou comprar amanhã, eu já posso desistir, eu não transaciono dinheiro, que esse dinheiro já poderia estar circulando em outra aquisição. Ela não percebe fundamentos que, se você for conversar com alguém que é do setor bancário, setor do agro, do que seja, ele tem isso na ponta da língua. E que a saúde não percebe, porque só fica falando da mesma coisa. Da doença, da assistência, do plano do prontuário. Assim, tira isso da cabeça, esquecem isso. Não, não de forma... assim, existem vários motivos que eu analiso. A forma do treinamento do médico, da enfermeira, do profissional de saúde, que geralmente é o gestor, ele é preparado para não deixar cair prato, para definir o que é importante, não para priorizar. E priorizar é deixar cair prato. E priorizar é deixar coisas importantes para depois. E a gente é treinado como médico, eu fui treinado que não pode não fazer o mal. Você pode até não fazer o bem. Na gestão é o contrário. E se a gente vai para a startup, é o seguinte, qual prato que eu vou deixar? É o único, esse aqui. Esse é o prato importante, deixa o resto cair. Não é isso? Então, assim, por isso que eu trago para vocês aqui, e está sendo gravado, eu acho que é bom passar isso para a seguinte, eu acho que a solução vai vir do empregador, que ele não aguenta mais pagar a conta. 70% o pessoal fala do beneficiário e tudo mais, é o contratante que paga a conta. 70% dos contratos são coletivos empresariais. A solução vai de negócio de infraestrutura horizontal para reduzir fraude, diminuir o custo de aquisição do cliente, aumentar o tempo de contrato, aumentar a facilidade de você adquirir um produto de saúde. Quem é aqui de uma startup, aí puxando para o seu assunto, quem é de startup, de uma solução de saúde, sabe que os canais para venda de plano para a saúde, qualquer que seja ela, é tão caro, o custo é tão elevado que inviabiliza bons produtos que a gente tem aqui de iniciativa aqui dentro do próprio Cubo. É gigantesco. Por quê? Porque os canais só são baseados no plano de saúde que tem um custo de aquisição tão alto, que a comissão é tão alta, que impede o crescimento de outras iniciativas dentro do mercado. Você notou que tudo isso que eu falei, eu não toquei em assuntos se é melhor assistência, se o produto, a doença, se é o prontuário, se nada. Eu trouxe conceitos que quem está aqui, que é de outro setor, sabe que nos outros setores isso aí já suplantaram. E aí sim, vamos falar do parte. Não é dizendo que não é importante, como você colocou. Não é que não é importante, é muito importante falar de interoperabilidade, o prontuário meu único, né, que não é esse o conceito, mas é como se fosse na cabeça, os indicadores de saúde e tudo mais. Mas vocês não percebem que isso tudo é fumaça. Eu labutei nisso. Se não tiver o básico, não tem como você ir para esse lado. Não tem para falar de interoperabilidade se eu não tenho indicador de contrato único. Eu não tenho isso, na ANS não tem. Eu não tenho como certificar a ANS, como faz no Banco Central, né? Você vai lá e tem como é que é o extrato, esse extrato que você tira tudo que informaram com você. Na ANS eu não tenho isso. Como é que vocês acham que a gente vai suplantar coisas que são complicadíssimas? Então, eu acho que é uma tarefa importante, tem iniciativas, tem lá, mas que a saída não vai ser por interoperabilidade, não vai ser por APS, não vai ser por nada disso que está há décadas. Vai ser começar pelo começo, resolver o básico do básico. Perfeito. Eu gosto dessa visão sua e a gente está também distante disso, né? A gente também, talvez dos problemas seria o menos difícil de resolver, e a gente não consegue resolver muito, porque a gente já falou, pela assimetria de forças, né? A gente tem uma assimetria dessas forças que, para quem está mais forte, não é interessante compartilhar, fazer acontecer, porque ele vai perder espaço. E aí, esse é uma grande barreira que a gente vai ter que resolver nos próximos anos. A gente está chegando perto do final, até às 18 horas, eu queria encerrar com a Daniela, e você fez... vai lá, para um só. super mal feito,
qual que é o objetivo? É vender mais. Quem está por trás? A indústria farmacêutica, que é muito forte. Mesmo quando a Daniela fala a questão lá dos laboratórios, de compartilhar, para quem interessa isso? É saber antes que a pessoa tem a tendência, lá com a iluminante glicada, por exemplo. Porque aí eu não vendo o tratamento, eu não vendo o remédio. E mesmo quando a gente fala de hospital, os hospitais também lucram muito com cirurgia de alta complexidade, com pronto-socorro, que é onde lucra mais aposentada, enfim. Essa lógica está instaurada no mercado. Então, quando a gente fala de saúde, como é que a gente realmente pensa no paciente, na promoção da saúde, se toda a lógica do mercado está baseada na doença? E se aí a gente tem questão política muito forte de lobby, de coisas assim, dos atores mais fortes que aí estão no governo, que eu acho que é um que pode ajudar muito, mas eles estão sob pressão de lobby dos mais fortes, que são esses que lucram imensamente com a doença. Tem uma solução? A pergunta, na verdade, é meio que uma desesperança. Tem uma solução para isso? Eu sei se tem, né? Talvez não. Bom, uma solução definitivamente não vai ter. Uma não. Tem, eu acho que são várias e devem ser incrementais. Mas, assim, quando eu falo... porque eu tenho uma visão de mercado um pouco diferente assim, do padrão. Assim, eu acho que bati a cabeça, mas... Eu sempre gosto de ter uma coisa chamada empatia para você entender o negócio. Porque, em geral, a gente tende a querer escolher um culpado ou um problema, ou jogar que tem uma teoria da conspiração de que está tudo jogado. E, na verdade, a minha visão é que quando a desnivelamento de interesses vai para aquilo que está nivelado, que é o que você colocou. Tá? O grande ponto é que, quando tem um desnivelamento de interesses, o principal ator que fica fora é o cliente final, é a pessoa em si. Você concorda que todos os outros setores, o que trouxe mais foi engajar você no centro? Transporte, viagens, investimento, educação, tudo você está no centro porque você está sendo bombardeado de uma informação muito mais acurada. O nivelamento de interesse é muito isso. Informação, vários checam a mesma informação. Você tem como checar a informação que o banco mandou lá para o Banco Central em relação a você. Né? Então, tudo isso é nivelamento de interesse, mas coloca você no centro. Quem é que mais... O que é que aconteceu com todos os setores? Todos, sem exceção com as plataformas e tudo mais. Desintermediou, umas totalmente, outras reduziu, mas principalmente porque aumentou o poder do cliente final. Ele foi o grande vitorioso em todas as transformações. Então, quando eu trago isso, na hora que isso acontecer, você, hoje, vários usuários do sistema de saúde, quando olham para o sistema de saúde, eles não se enxergam representados. Vocês são como eu, que eu vou como paciente, assim, uma manhã, tipo, fazer um exame, puxa vida, apaga logo. São várias horas. Você sabe que a experiência vai ser muito ruim, que vai ter, né? Então, assim, você já sabe que vai chegar lá, vai dar a informação toda de novo, que vai usar a carteirinha, que você vai se sentir na década de 90 e por aí, e que você já incorporou aquilo ali como experiência muito ruim. Mas por quê? Porque o nivelamento está nisso, você tem que ficar fora, você está fora. Na hora que você estiver dentro, na hora que as coisas começarem a conectar, e eu digo que é conceitos dos outros setores, de qualquer setor, é só ajustar, óbvio, que não dá para fazer um depara para a saúde. Mas eu acho que quando a gente puder, no nosso celular, avaliar o serviço, indicar um melhor, começar a dar um dinamismo maior de você poder migrar de serviço mais facilmente, aí a coisa começa a mudar. Porque eu não acredito que vai ser de outra forma, não vai ser o legislador, não vai. Quem muda mesmo, no final das contas, somos nós com o poder. Por isso que eu trago muito para a realidade da saúde o empregador, porque é quem paga. Né? Então, a gente está fazendo um movimento grande lá com a BRH, o RH em si como esse representante e tudo mais, eu acho que vai sair por aí. E a indústria farmacêutica, eu já fui speaker de laboratório. Eu entendo isso, essa visão assim, poxa, no final das contas é o único que aumenta a alíquota percentualmente em cima de todos. Mas qual é o incentivo que está sendo dado a ela? Dela criar uma medicação que custe muito alto em relação ao investimento dela. E não uma medicação que tenha um impacto tão bom na saúde que ela vai ganhar proporcionalmente ao impacto, e não a quantidade de ampolas que ela vendeu.
Concorda que o incentivo dela está errado? É como se você chegar para o seu filho e querer só nota e ele vai começar a pescar, porque o negócio é a nota, não é aprender. Então, o incentivo é que está errado, e não o seu filho que está errado. Então, eu vejo muito isso. Empatia maior com o setor, eu acho que quando o incentivo está errado, a resposta vai ser errada. Eu vou encerrar e a gente tem um café aqui, a gente pode conversar aqui no café e recomenda-se, isso é muito bom. Então, a gente vai conversar ali. Camarinho, eu queria que você falasse as considerações finais e a gente encerra, porque já estamos no horário. Bom, acho que aqui, para a gente sair com um doce, não sei se tem um docinho ali, mas eu entendo que a gente tem que usar uma metáfora que eu sempre falo nas minhas aulas, que a gente precisa tirar o avental de médico, o avental da saúde, né? Ir para essa outra visão. E aí eu e o Ítalo, a gente adora falar da ambidestria, né? Como profissionais da saúde, né? Começar a navegar aí com outras ferramentas. Então, é isso, tirar o avental. Pessoal, obrigado. Vocês verem que ficaram perguntas. Obrigado pela participação de todos. Vamos tomar um café ali. Só para melhor atendê-lo sempre, vou pedir para você escanear o QR Code e avaliar o nosso evento. Por gentileza, é muito importante para a gente saber como foi a experiência de vocês aqui no prédio. Obrigada. Gente, valeu demais.